Essa é a posição mais confortável que você pode dormir. Aqui eu tenho um alinhamento perfeito do meu ombro com a minha cervical, juntamente com o restante da minha coluna até o joelho. Então, eu tenho um travesseiro específico para dormir de lado, juntamente com suporte e também específico para dormir de lado, entre as pernas. Você pode ver que não é um travesseiro lá embaixo, é um suporte específico, com uma altura específica. E aqui esse travesseiro com material personalizado para dormir de lado. Então hoje o vídeo vamos falar tudo sobre os benefícios desse travesseiro, desse modelo especificamente aqui, com aquele suporte lá. Modelo Mistral da marca Alphia, ok? Vamos trazer hoje aqui quais os pontos técnicos, principalmente dos benefícios dele no seu dia a dia. São vários detalhes que compõem esse travesseiro aqui, que vai fazer você ter uma noite de sono confortável, sem dor e, obviamente, um sono profundo. Então fica até o final do vídeo e acompanhe todos os detalhes. Olá a todos, Mário, fisioterapeuta, e hoje neste vídeo vamos falar sobre o melhor travesseiro para você que começa dormindo de bruço e parte para dormir de lado, tá? Estamos falando desse travesseiro aqui, travesseiro Mistral da marca Alphia, ok? Esse travesseiro aqui, ele tem como base o látex, tá? Látex, no caso, em flocos. Tá? Mas não é qualquer látex e não é qualquer flocos que estamos falando aqui. Tem uma quantidade específica e um tratamento específico desse látex para se tornar um travesseiro que vai amortecer e se moldar com o seu tipo de postura, com o seu tipo de peso de cabeça e ao mesmo tempo resistir. Diferente, por exemplo, de travesseiros que têm um material tipo viscoelástico, que é os NASA, que é o Memória, né? Aquele travesseiro que molda, porém com o calor da pressão, com o tempo ele vai afundando. Então você chega no final do percurso do seu sono, das 6 a 8 horas, aquele travesseiro ele ceder um pouco mais porque o calor faz ele ceder, entende? Então é natural isso acontecer. Então você perde aquela moldagem que tem que sustentar, diferente desse tipo de material, desse modelo específico aqui, que vai segurar todo o percurso da noite aqui. Então a gente vai falar com detalhes e vou fazer um review também do travesseiro aqui também, que tem outros detalhes importantes dele, tá ok? Detalhes desse travesseiro aqui, tá? Vou fazer uma espécie de um review, né? Vou contando os detalhes dele que importa bastante. Para começar, vamos falar da embalagem e por que a embalagem ela importa. Porque não é uma embalagem, quando você adquire esse travesseiro aqui, para você jogar fora ou usar para outras coisas. Por que eu digo isso? Travesseiro é um objeto que se para você que viaja ou que vai dormir fora, né, com uma certa constância, ou também, né, como férias, como for, você precisa levar seu travesseiro, certo? Então, esse modelo específico aqui, ele já vem com uma embalagem reforçada e uma embalagem com uma estética boa, tá? Para você realmente usar, levar no bagageiro no avião, levar no seu carro, no ônibus, enfim, onde você achar interessante, né? Onde for seu meio de transporte. Mas que não seja um saco, né? Uma coisa que você fica desconfortável. Não, é uma embalagem bonita, você pode ver. Ela tem um material que você pode guardar, né, tranquilamente. Então ele vai ter essa estética um pouco mais brilhosa e tudo mais. Tem um bom zíper, tá? Ele tem um bom zíper. Então ele não é uma embalagem apenas como uma proteção leve para transporte ali do Correios ou da transportadora de quando você compra. Não, ele é realmente uma espécie de bolsa para travesseiro, tá? Então tudo isso importa, por quê? Poxa, você está investindo num bom travesseiro, ele está se adequando à questão da sua cabeça, você tem um conforto, aí você vai passar uns dias fora com outro travesseiro de hotel, que a gente sabe que o travesseiro de hotel, assim, não é que é ruim, mas não é aquele travesseiro bom, né, às vezes, né, ele é um pouco baixo demais, ou você tem que colocar dois, ele já fica instável, aí você começa a atrapalhar suas férias ou o seu trabalho, como for, poxa, por causa de um travesseiro, né? É sacanagem isso. Então, se você já tem uma predisposição a ter um desconforto na cervical,
atrapalhar uma noite de sono, poxa, não custa levar isso aqui, tá? Então, é volumoso? É, faz parte, mas então que seja uma embalagem caprichada, tá? Tem uma alça também aqui para você carregar, né? Uma espécie de mala mesmo, né? Não é tão pesado, ele pesa 1,7 kg, tá? Menos de 2 kg, então tranquilamente. Né? E é um travesseiro que você vai ter uma estética legal. Agora vamos abrir e ver o travesseiro em si, certo? Então é um saco, poxa, ó, tranquilamente, já pensado nas suas viagens também. Agora vamos para o travesseiro aqui, tá? Travesseiro Mistral da marca Alfia. Ó, é o seguinte, o material que tem aqui dentro, que é o látex realmente é o material da seringueira, né? Então ele é um material natural. Existe látex que tem composições químicas para imitar a questão do látex natural. Só que não é interessante. Por quê? Porque é algo que vai soltar uma certa química, você vai dormir, você vai colocar a tua cabeça aqui. E de certa maneira isso solta algum leve componente ali que pode atrapalhar teu sono. Então estamos falando de um travesseiro extremamente natural, tá? Então a gente tem uma capa que vem nele aqui, que essa não é a fronha principal, se você vai usar a sua fronha, mas essa capa que reveste ele aqui, ele é de algodão, então já é um material 100% natural, e tem um material dentro dele que é o látex, que é flocado, tá? Existe o látex, outros travesseiros, que ele é um látex só, é uma espécie de que eu vou dizer para você, mas como se fosse um bolão aqui, certo? É uma coisa só. Eu não gostei do travesseiro, eu não gosto do látex 100% quando ele não é flocado, por quê? Porque ele não te dá a liberdade de ventilação, tá? E também não dá essa liberdade de moldar um pouco a sua cabeça. Então ele é aquilo e pronto, tá? Então eu testei, poxa, fui atrás, desde 2019 que eu testo travesseiro aqui, tá? Desde 2019, você pode ver até vídeos um pouco mais antigos meu aqui no YouTube que eu tenho aqui. Eu estou testando, estou indo atrás, mas esse aqui chegamos no real travesseiro, né? Então é uma produção bem específica, tá? Para chegar com o material mais preciso para sua noite de sono. Então assim, ele é um material onde vai perpetuar aqui uma circulação de ar, então ele vai ser um travesseiro mais fresco, tá? Então isso é muito importante, tem que circular um ar aqui, porque se ele abafa muito, atrapalha a circulação da sua cervical também, isso é muito importante, tá? Então ele vai ter o material látex. Por que o látex em si? Porque ele é espécie de uma mola, mas não é aquela mola que bate e volta. Ele vai resistir, vai suportar o peso da sua cabeça e vai manter. Isso que é o diferencial. Isso que é o diferencial. Ele vai segurar toda a sua noite de sono, tá? Toda a sua noite de sono. E o látex, ele não deforma, diferente da fibra, ok, de silicone, que é um material muito utilizado em travesseiro, se não o mais utilizado. Por quê? Porque é um material barato, tá? Não nossa, é ruim usar o de fibra. Cara, não é, a gente já usou muito na vida, tá? Só que a fibra, ela compacta, então com os meses de uso, você vai compactando aquele travesseiro ali. É uma química, tá? Ele vai compactando. Então você perde o que você tinha de 15 centímetros, que é o tamanho ideal, poxa, você vai ficando para 12, 10, assim por diante, e você vai perdendo isso. E quando você está com sono, você acaba amontoando o travesseiro que fica instável. Instabilidade para cá, acabou. É dor, enfim, é complicado, tá? Então, a gente está falando aqui de um travesseiro para te durar pelo menos 5 anos. 5 anos. O látex, ele tem uma alta durabilidade, tá? Lá em cima mesmo, porque a deformidade dele é muito pouca, tá? Muito pouca mesmo. Então ele vai te resistir, ele vai circular o ar e você vai ter um travesseiro para longo prazo, tá? Outro ponto importante, tá? Se não é um dos mais importantes, tá? Não é o mais porque a ergonomia com a ortopedia é o que manda. Você tem um travesseiro confortável para você dormir. Esse é o ponto principal. Mas o segundo, um dos mais principais também, é a questão de acumular ácaro, tá? E bactérias dentro do que? Qualquer outro tipo de material, fibra de silicone, o próprio viscoelástico, que tem alguns processo químico ali dentro também, que é o travesseiro da NASA. É natural que junta ácaro, tá?
com a falta de circulação, com o calor, enfim, com o ambiente que está, é natural que junta. O látex não junta nada, o material por si só não junta nada, tá? Então, isso vai te garantir também uma durabilidade química, né? No caso aqui, natural do material. Você não vai juntar ácaros que vai te dar, por exemplo, ou se você tem, ou então desenvolver alergias. Quem tem disfunções, né, com períodos de inverno, igual a gente tem a partir de junho aqui até outubro, que é um período mais seco, chove menos, é mais gelado, enfim, tudo isso faz com que também provoque um pouco mais as suas alergias, né? Então você tem dificuldade maior de respiração e você às vezes não nota que é do travesseiro, porque você não está enxergando, não está vendo, não é uma coisa que você palpa ali. São micros, né, bactérias e o ácaro em si ali que se instalam na fibra, né, nas químicas que acontecem no travesseiro. Já o látex é anti-alérgico, ele não vai acumular, ele não chega ali. Então é mais um ponto positivo para você ter. Então você tem um travesseiro que você tem uma bolsa para você levar na viagem, você tem um material natural, tá? Então é um produto que não vai te afetar por si só quando você estiver dormindo. Você tem um material que ele vai resistir o seu peso, a sua cabeça, tá? Ele vai ter uma durabilidade maior. E de quebra, para você evitar algum tipo de alergia, ok? Respiratória principalmente, ele vai também prevenir, no caso. Não é que você tenha algo que vai te tratar. Se você já tem, você precisa tratar. A não ser que seja por conta do travesseiro que você está dormindo aí, entendeu? Aí realmente ele vai substituir e vai ser um grande auxílio. Mas se você já tem outros problemas, aí você precisa tratar por fora. Mas pelo menos ele vai te prevenir de você ter algo do travesseiro, né? Que é um ponto gigantesco. Então é extremamente importante, tá? Outra coisa, é recomendado usar uma capa, né, uma capa impermeável que você tem ali, fora a fronha e tudo mais, para aumentar ainda mais a durabilidade até do próprio tecido aqui do travesseiro, tá? Então isso a gente recomenda estar sempre usando uma capa ali que você coloca no seu travesseiro e depois coloca a fronha. Aí você tem um travesseiro pro resto das suas noites de sono, e pelo menos seus 5 anos aí, tudo bem? Então deixa eu mostrar mais de perto para você aqui, então um designzinho, a costura dele bem reforçada, tá ok? Qual que é a metragem dele? A metragem dele, especificamente, que a gente pediu para ter e testamos, que é os 15 centímetros. 15 centímetros é um tamanho bom. Por quê? Ele vai baixar um pouquinho ali e resistir em cima disso. Tá? A quantidade de flocos aqui dentro importa, tá? Importa. E o tipo de corte do flocos também importa. Que não é só picar aqui um látex e colocar aqui dentro. Não. Existe uma moldagem também para justamente ele conseguir amortecer e resistir e circular o ar entre eles. Então esse é o ponto-chave que diferencia até de outros travesseiros látex que a gente vê no mercado. Então esse vai ter especificamente um corte específico que foi testado, okay, aprovado aqui por mim, que sou fisioterapeuta, que eu recomendo para meus clientes e pacientes aqui do consultório, no qual eu uso também, minha esposa usa, enfim. Então tudo isso é de um formato bem confortável. O que não é interessante para quem dorme de abdômen para cima, ele é um travesseiro que ele vai não ser tão confortável. Então, se você dorme 100% de abdômen para cima, ele vai ser um travesseiro que vai te empurrar um pouco. E esse não é o ponto-chave, não é interessante se você dorme nesse formato. Então, fica muito bem atento, não vale a pena para você, tudo bem? Agora, se você começa dormindo de bruços e vai de lado, ou vai 100% de lado ali, é o ótimo travesseiro para você ter ele no seu dia a dia, tudo bem? Qual que é a metragem das pessoas, tá, para dormir com um travesseiro desse tipo aqui? A metragem mínima não existe, né? Você pode ser uma pessoa baixinha ali, com 1,50 m, 1,55 m, que é uma estatura um pouco mais baixa do que o normal. Agora, o limite existe, tá? Aqui até 1,85 m, 1,88 m, ok para usar um travesseiro desse. Mais que isso, se você tem uma altura maior do que esse 1,88 m, já não recomendo também, se você dorme de lado, principalmente, tá? Então, não é um travesseiro que a gente recomenda para pessoas muito altas, esse modelo especificamente, tá bom? Então, se você está na casa ali, a metragem mínima, seja qual for a sua, mas chegando no teto do 1,88 m, a gente fez os testes aqui, é o recomendado. Mais do que isso, infelizmente, não é interessante, tá? Quem sabe vai ter um outro modelo para pessoas que realmente têm uma altura bem maior. Tudo bem?
Então é isso aí, esse é o travesseiro. Ah, lembrando o principal, onde vou conseguir esse travesseiro? Tem um site de venda próprio dele, tá? Então tem tudo certinho, vou deixar aqui na descrição ou nos comentários, enfim, os dois aqui para você ter um acesso ao site de venda desse travesseiro aqui, tudo bem? Tem o Instagram também para você dar uma olhadinha, mas tá uma marca que vai explorar o que é melhor de travesseiro para você dormir de lado, você pode ter certeza disso. E você precisa investir no seu bom sono, um bom descanso, evitar obviamente dores e possíveis patologias na sua cervical, tudo bem? E de quebra, se você dorme de lado, você precisa ter também um suporte, ok? Um suporte que encaixa entre as pernas, tá? Um suporte que encaixa entre as pernas. É a mesma, com o mesmo objetivo, tá? Com o mesmo objetivo. Porém, ele não é o látex, porque o látex ele não deu certo colocar entre as pernas, tá? Isso foi testado aqui. Então aqui eu tive que usar o material tipo viscoelástico, que é o Memória. Por quê? Porque entre as pernas eu preciso que realmente o período do corpo ele amortece um pouco mais, tá? Então o látex acabou empurrando um pouco, não foi tão interessante. Não foi o mesmo princípio da cabeça. Nas pernas não aconteceu o mesmo efeito, então tivemos que mudar o tipo de material pensando para quem dorme de lado. Então entre as pernas você vai colocar, geralmente coloca um travesseiro, mas está errado, porque ou ele está muito alto ou muito baixo, ele desregula, tá? E você acaba não tendo um alinhamento. Colocar algo entre as pernas, um suporte, alinha a sua parte da lombar com o sacro, tá? Então você tem todo um trabalho de alinhamento que vai da base até a cervical aqui. Então é importante. Então vou abrir para vocês aqui. Ele também é uma maletinha para você estar levando na sua viagem, justamente pensando em tudo que a gente falou antes, tá? Vamos trabalhar aqui. Então ele é um suporte, tá? Ele é um suporte para você colocar entre as pernas, tá? Você vai trançar isso aqui em uma das pernas e você vai encaixar aqui. Então ele tem um suporte anatômico para você encaixar. Só que esse aqui não é um viscoelástico, por exemplo, de travesseiro tradicional. É um viscoelástico um pouquinho mais resistente, tá? Justamente para que a peso das pernas um pouco mais. Só que eu preciso ter algo que realmente ele vai amortecendo com o decorrer da noite. Tá? É natural isso por causa da musculatura das pernas, que elas são muito densas. Então é o que mais deu certo, tá bom? Então é um suporte também para somar com o travesseiro. Então você tem um alinhamento da cervical e um alinhamento do membro inferior com a lombar e o sacro, tá? Esse aqui é o modelo Axis, também da marca Alphia, da mesma marca do travesseiro, tudo bem? Então você vai ter esse conjunto aqui, ok? E você pode estar adquirindo, né, se você tiver interesse para ver mais detalhes, aqui no site que vai estar na descrição. Beleza? Então o objetivo aqui é ajudar a sua saúde física e principalmente aonde você mais precisa, que é a sua noite de sono. É o reparo, você precisa se reparar, reconstituir seu corpo, seus hormônios, seus minerais, suas vitaminas dentro do sono para que você comece seu dia bem e assim por diante. Então isso é um investimento à sua saúde, pode ter certeza. A longo prazo vai ter resultado. Não só a longo prazo, como a curto prazo, né? Você dormindo bem uma noite, outro dia você está bem para você trabalhar, fazer suas coisas e tudo mais. Tá certo? E claramente, tá com dúvida? Deixa aqui nos comentários o que você quer saber mais sobre sono. A gente pode trazer mais informações aqui também sobre como você ter uma boa noite de sono além do travesseiro, né? Tem outras coisas também que a gente pode estar alinhando aí. E obviamente o próprio travesseiro. Tem alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários que a gente vai sanar com o maior prazer do mundo. Ou até sugestões para outros vídeos também, né? Isso é muito importante.